Olá a todos, olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindes, muito bem-vindas. Espero que esteja todo mundo muito bem. E eu sou Rafael Mesquita, estou aqui em mais um seminário, FLIDS 2021, que é um evento da Festa Literária da Diversidade Sexual do Ceará, numa mesa super especial, né? A partir de agora, eu vou mediar o debate Observatório da Diversidade, a presença LGBTQIA+, na publicidade nacional. Para começar esse debate, eu já vou chamar de antemão, né, os nossos convidados desse momento. Vou trazer aqui o Ariel Nobre. O Ariel vai entrar aqui na tela junto conosco. Ariel Nobre é artista e comunicador, diretor do filme Preciso Dizer Que Te Amo. Inclusive, eu adoro esse verso aí também das músicas do Cazuza, viu, Ariel? Esse filme é sobre a valorização da vida de pessoas transmasculines, que ganhou o prêmio de melhor filme em Goiânia na Mostra de Curtas em 2019. Em 2020, ele lançou o Transmercado, que é um programa de desenvolvimento profissional para a comunidade trans. E hoje, né, o Ariel é diretor executivo do Observatório da Diversidade na Propaganda. Muito bem-vindo, Ariel. É um prazer estar contigo aqui. Dá um alôzinho para todo mundo aí que está aqui com a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, doida para a gente começar a conversar sobre o observatório. Bem-vindo, querido. E agora, gente, eu vou chamar o Humberto Ribeiro. O Humberto é diretor da Sleeping Giants Brasil, que é uma organização internacional cujo papel é mostrar para as empresas quando suas marcas estão colaborando com conteúdo falso ou odioso ou, de fato, produzindo discurso de ódio. A Sleeping Giants Brasil é um movimento digital de milhares de consumidores que estão cansados de ver e ouvir mentiras ganhando debate público e também de ataques despropositados, sobretudo aqueles que atingem diretamente a honra de pessoas e grupos, né, como pessoas negras, LGBTQIA+. Essa organização decidiu, então, se mobilizar para deixar a internet mais segura e saudável, né, alertando e informando empresas nas redes sociais sobre sua publicidade em sites e canais, e até agora programas de TV, né, potencialmente perigosos para a democracia, perigosos para os direitos humanos, perigosos para a cidadania de todas, todas, né? Esses discursos intolerantes e ofensivos, portanto, minha gente, são desmonetizados a partir das mobilizações da Sleeping Giants Brasil. Com a ajuda de empresas, eles conseguem, de fato, desfinanciá-los, trazendo a atenção das pessoas e da sociedade como um todo, na verdade, né, para esse fenômeno nocivo à sociedade, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo aí, as redes sociais estão cheias de ódio. Então, bem-vindo, Humberto, dá um alôzinho também para todo mundo. Obrigado, Rafael. Obrigado também, Ariel, pela participação. Estamos muito felizes de poder ocupar esse espaço, de poder, né, mostrar nossa voz também, explicarmos como nós atuamos. Para nós é uma honra fazer parte aqui dessa edição do FLIDS, que já está aí marcado como um evento de diversidade sexual marcante da cidade de Fortaleza. Muito obrigado pelo convite. E agora, né, Humberto, de Fortaleza, do Ceará para o mundo, através das redes sociais. A gente, por conta dessa pandemia, né, estamos tirando algum proveito que foi nessa capacidade de nós nos conectarmos mais fortemente através do ambiente digital. Por exemplo, as ferramentas estavam aí, a gente não estava usando, estava gastando muita grana, muitas vezes, para fazer uma reunião internacional. Isso é resolvido. Mas as próximas FLIDS, a gente vai querer realizar presencialmente, e eu tenho certeza que eu vou voltar a entrevistá-los, né, presencialmente. A gente vai trocar ideia, vai tomar um cafezinho na orla de Fortaleza. A FLIDS é geralmente realizada ali na Praia de Iracema, então a gente vai apresentar o Ceará para vocês. Por enquanto, aqui no nosso ambiente digital, nós estamos na mesa Observatório da Diversidade na Propaganda, que vai debater a presença LGBTQIA+, na publicidade nacional. Eu acabei de apresentar para vocês o Ariel Nobre, que é o diretor executivo do Observatório da Diversidade na Propaganda, entre outras tantas realizações que o Ariel vai comentar aqui com a gente, e Humberto Ribeiro, que representa aqui, né, a Sleeping Giants Brasil. Né, vamos fazer esses gigantes acordarem, né, Humberto, nesse contexto aí que a gente está falando de acabar, eliminar. Se tem uma coisa que a gente tem que eliminar no Brasil de 2021, é o discurso de ódio, é o fascismo, é a intolerância. Pois bem, vamos começar então
a nossa rodada de perguntas. Eu vou introduzir aqui os nossos convidados nesse bom debate, que eu espero que vocês estejam compartilhando, que eu espero que vocês estejam marcando todos para acompanhar junto conosco também. Então, eu queria já iniciar repercutindo, como bom jornalista, repercutindo os últimos fatos relacionados à nossa temática. Eu vou abrir aqui com um caso recente que ainda está repercutindo, que foi um trabalho realizado, né, pela Sleeping Giants, a respeito do tal apresentador da Rede TV, o Siqueira Júnior, que eu só vou citar o nome dele uma vez, depois eu vou chamá-lo de aquele cujo nome não pode ser dito, tá, gente? Que, ao comentar uma propaganda da rede Burger King, chamou, né, homossexuais de raça desgraçada, de total intolerância. Isso foi ao vivo, em pleno dia do orgulho LGBTQIA+, no dia 28 de junho. O apresentador usou, inclusive, as palavras que eu vou dizer para vocês agora, e vocês me perdoem, não é o nosso discurso, é o discurso odioso dessa criatura. Ele disse: um povo lacrador que não convence mais os adultos e agora vão usar as crianças. A gente está calado engolindo essa raça desgraçada. O comercial é podre, nojento e ridículo. Na verdade, minha gente, o comercial não tem nada disso. Essa criatura usou, né, a desinformação aqui, né, ao fazer uma interpretação completamente equivocada do que apareceu na propaganda, que na verdade tratava de múltiplas famílias, de várias formas de organização da família. E aí a gente fica muito feliz que, por exemplo, hoje tem casais homoafetivos, né, adotando ou, né, gerando crianças. Então a gente observa isso na propaganda, ao invés do que essa criatura odiosa acabou colocando. Então, como representante aqui da campanha, Humberto, queria primeiro dizer para ti parabéns, né, por esse trabalho, e em seu nome agradecer a todo mundo, e sobretudo, Humberto, agradecer todo mundo que se mobilizou, né, porque foi muita gente, né, criou uma onda na internet realmente, subindo tags, e isso ajudou, né, que essa criatura fosse de fato desmonetizada, né? Foram mais de 60 anunciantes que retiraram o anúncio, a ponto da própria Rede TV, saiu na imprensa que cobre televisão, né, pensar na possibilidade de romper o contrato com a criatura, né? Nesse sentido, podemos esperar que as marcas agora, Humberto, vão ficar mais atentas e, por exemplo, criaturas como aquele cujo nome não pode ser dito, vão também ser mais temerosos em, de fato, cometer crimes, porque o que ele fez, né, é crime desde 2019. Homofobia, LGBTfobia, transfobia, depois da aprovação, né, da inclusão dessa questão nos crimes relacionados a racismo pelo STF, é crime, né? A homofobia, transfobia, LGBTfobia é crime. Então, essas pessoas estão cometendo crimes, ainda mais uma concessão pública. Aí cometem outro crime, porque lá na Constituição, no capítulo 5 da Constituição, diz que os meios de comunicação, sobretudo eletrônicos, que são regulados pelo capítulo 5 da Constituição, não podem ofender, né, os direitos humanos, os direitos de todos e todas, a cidadania de ninguém. Então, nessa perspectiva, Humberto, depois dessa longa introdução para contextualizar o nosso público, você avalia que isso vai servir de exemplo, ou seja, vai mudar um pouco o cenário da publicidade, também dos meios de comunicação como esses que promovem o ódio? Então, Rafael, inicialmente é importante, né, a gente marcar aqui que aquele cujo nome não pode ser dito, que a gente já havia identificado uma série de outras falas dele com teores parecidos, né? Ele não só chamou a comunidade LGBT da qual faço parte de raça desgraçada, como em uma outra oportunidade, uma semana antes, se eu não me engano, ele disse algo como: imagina ter um filho viado e não poder matar. E ele disse isso em um contexto em que pessoas de que LGBTs são sistematicamente expulsos de suas casas, de que evadem de suas escolas porque não recebem apoio de suas famílias, e de que são efetivamente levados à morte, ao óbito, seja por sofrerem agressão, ou seja por não se aceitarem. Então, esse tipo de discurso dele é um discurso que, como você mesmo disse, desde 2019 é um discurso que está equiparado ao crime de racismo, né? E nós também identificamos em uma outra oportunidade em que ele fala para um LGBT
cuidado com a AIDS, né, um discurso sorofóbico, claro, aí. Então, a gente já havia identificado uma série de oportunidades em que esse discurso se repetiu nas falas do Siqueira. E quando nós começamos e é importante também a gente marcar aqui que essa campanha, ela não foi desenvolvida apenas por nós, né? A Aliança LGBTI+, esteve à frente, junto conosco, dessa movimentação, né? na conversa com as empresas. O Pedro HMC, do canal Põe na Roda, também exerceu. Ele foi a primeira pessoa a marcar o Siqueira, a marcar o apresentador nas redes sociais, nas redes sociais, questionando os seus anunciantes. E depois a All Out, que é uma organização internacional de proteção dos direitos LGBTI+, também ingressou, nos oferecendo suporte junto a outras empresas específicas. Então, e com o tempo se tornou uma grande movimentação nas redes sociais, com apoio de uma série de influenciadores, principalmente voltados para a temática LGBT, de páginas LGBT, e isso fez com que a gente conseguisse obter um resultado muito rápido, com aproximadamente 60 empresas que deixaram, que pararam de exibir os seus anúncios na televisão, e mais umas outras tantas que estão aí para um pouco mais de 20, se eu não me engano, que removeram seus anúncios dos canais no YouTube do apresentador. O que a gente avalia a respeito de se essa decisão das empresas é uma decisão perene ou uma decisão pontual, nós acreditamos que, atualmente, existe dentro do mercado uma forte pressão, uma forte pressão mesmo, para que as empresas adotem políticas de diversidade em seus quadros, para que as empresas adotem políticas de diversidade, de inclusão de LGBTs em suas campanhas publicitárias, e não só de LGBTs, como de outros grupos sociais que estão à margem, né? Como, por exemplo, né, negros, e também as próprias mulheres, que atualmente não ocupam cargos de liderança na mesma intensidade em que representam a nossa sociedade, né? E hoje existe uma atenção muito grande dessas empresas para essas questões, não algumas por ser uma questão ética, voltadas aos seus valores, aos seus princípios éticos e morais, mas também porque cada vez mais documentos internacionais de responsabilidade empresarial, tanto das Nações Unidas como de outras organizações, de organismos internacionais, têm orientado para que as empresas adotem posturas cada vez mais reiteradas de defesa e de proteção e de inclusão dessas minorias em seus processos, assim. Então, a gente tem documentos como o Pacto Global das Nações Unidas. No Brasil, a gente tem o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, que é organizado pelo Instituto Ethos, que é o Instituto de Responsabilidade Empresarial. Então, a gente avalia dessa forma, que mais do que uma decisão pontual, isso marca uma visão de um mercado que está cada vez mais atento a essas questões e que, portanto, pode ser cada vez mais exigido a se posicionar nessas questões. Então, acreditamos que sim, respondendo a sua pergunta objetivamente, acreditamos que sim, que isso é uma virada, isso é um marco que pode demonstrar uma virada na forma como as empresas fazem publicidade no país e de absoluta intolerância das empresas com a intolerância de comunicadores intolerantes. Acho que é isso, a princípio. Interessante, Humberto, o que você fala. Eu pesquiso a representação LGBTQIA+, na imprensa, né? E eu acompanho, sobretudo, esse período que a gente está vivendo aí desde 2015, com muitos atravessamentos e o discurso de ódio crescendo desde então. Uma das conclusões que a minha pesquisa chega é que as empresas, inclusive as de comunicação, inclusive os jornalões, eles aderem ao discurso do bolsonarismo. Portanto, eles aderem a um discurso de ódio, muito fortemente associado à figura do presidente odioso que ocupa o Planalto. E a gente também observou, no exemplo exato do que você trouxe, que trouxemos, inclusive, quando falamos dessa situação específica da Rede TV, uma adesão das empresas de comunicação, dos canais abertos, ao discurso de ódio. O Siqueira Júnior é contratado na Rede TV porque virou moda ofender os direitos humanos. Ele tinha um programa regional,
e ele é contratado para ser reexibido nacionalmente porque virou moda atacar os direitos humanos na linha de Bolsonaro. Então, o que a gente está vivendo aí, o que você exemplificou, é uma mudança de paradigma. Que a gente vai falar, inclusive, com Ariel nesse contexto, também a gente vê uma reversão, né, uma reorganização de um campo, que é o campo da comunicação, que num primeiro momento é importante que se diga, grandes empresas e grandes marcas, mesmo aquelas que exploram o mercado LGBTI+, inclusive essas lojas de departamento, elas foram financiadoras e até hoje podem estar ali ainda associadas a esse campo odioso, né? Então, eu acho muito interessante que nós estejamos assistindo hoje, pelo menos, a um pouco dessa reversão. Ariel, nesse sentido, Ariel Nobre, que aqui representa, né, o Observatório da Diversidade na Propaganda, tem outras iniciativas também, como o Cineastra. Nesse sentido, eu estava observando aqui, lendo um pouquinho, né, sobre o Observatório, que inclusive eu já fiz até uma matéria sobre o Observatório recentemente. Estava relendo aqui as coisas, Ariel, e estava pensando que talvez, né, as agências de publicidade, eu falo também muito do meu mercado aqui, do mercado cearense, tem se posicionado muito, muito fortemente nesse campo, né? Inclusive, a gente vai observar também que antes mesmo das novelas, antes mesmo do jornalismo, tem uma representação mais positiva das pessoas LGBTQIA+, a publicidade desenvolveu um pouco mais isso. Lembra aqueles comerciais do Boticário de 2016 ainda, e outras coisas que vieram, né, a reboque, e hoje em dia a gente consegue, inclusive, ter uma diversidade de representação, a gente já tem bicha preta na televisão, em comercial, né, da Avon, né, para citar aí uma marca. Então, Ariel, queria que você falasse um pouco como surgiu essa ideia do observatório, como foi também esse processo de adesão das agências de publicidade, que eu vi que elas se uniram, de fato, nessa iniciativa, boa parte delas, né, e quais são os planos que vocês têm diante desse contexto que a gente está vivendo, que a gente acabou de narrar um pouquinho aqui na experiência da Sleeping Giants Brasil. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Olha, legal essa sua introdução, porque o observatório nasce justamente de um posicionamento, de certa forma, inédito das agências em relação à comunidade LGBT. Digo isso porque aqui em São Paulo aconteceu um desastre legislativo que foi o PL 504. E esse PL associa a comunidade LGBTI com uma influência. E isso, na prática, causaria proibição de qualquer campanha de comunicação para não influenciar de forma negativa as crianças. E esse projeto de lei, ele é inconstitucional por si, porque, primeiro, imagina tentar legislar a publicidade no âmbito estadual. Começa por aí, começa por aí. E antes de chegar no fato de ser LGBTI-fóbico, entende? Então, essa jogada política, e foi uma jogada mesmo, porque eles aprovaram todas nas comissões, porque, para quem não... para quem está ouvindo a gente, para um projeto de lei ser votado por uma casa de lei, precisa passar por uma série de comissões para ver se é constitucional, para ver se é possível, em várias instâncias. E eles aprovaram tudo de uma vez só, numa reunião única, então isso pegou toda a sociedade, vamos dizer assim, de surpresa, os líderes e o ativismo e tal. E a figura da Érica Malunguinho, que é deputada estadual, ela é trans, preta, incrível e líder, e ela liderou essa conversa aí de tipo, gente, que não, né? Isso, a liderança dela foi muito compassiva e muito bonita mesmo, muito de coração, assim, de
abriu o coração e falou, cara, gente, vamos debater isso, porque é muito injusto associar a comunidade LGBT com má influência. E esse negócio de colocar a gente como destruidor da família é muito perverso, porque é isso que destrói a família, né? Mas, enfim, isso assim como no processo do Sleep Giant, né? Isso acabou que pegou a comunidade, pegou influenciadores, pegou as empresas, e é de uma forma inédita, as empresas que começaram, as agências especificamente, os seus anunciantes, clientes, que começaram a fazer recentemente campanhas sobre LGBTIs, se viram nesse debate, não tiveram como fugir. E aí, felizmente, se posicionaram publicamente pró-LGBT. Isso foi inédito, isso foi incrível. E aí isso abriu essa oportunidade e um certo vazio de tipo assim, tá, e agora, né? Tipo, a gente falou, porque tinha acabado de acontecer de um ano depois que o George Floyd, a questão do George Floyd, e as perguntas de dentro das agências, né, nos meets, vamos dizer assim, é tipo assim, nossa, será que vai ficar só, ao invés de um quadradinho preto, um quadradinho colorido? O que a gente vai fazer? Isso ficou nos incômodos, assim, e foi isso que eu tentei ali liderar e comuniquei com os líderes, com esses CEOs, e falei, gente, o que a gente pode fazer? Não a sua agência, mas nós como mercado, o que a gente pode fazer para acelerar a inclusão de LGBTIs nas lideranças das empresas? E aí, conversando com esses líderes, eu propus, com a ajuda de outros líderes também, da gente fazer essa entidade setorial, para dar esse suporte para as empresas, para a gente conseguir avançar, acelerar nesses processos de projetos afirmativos, para realmente acelerar a presença, não só na propaganda, mas nas agências. E acho que, de alguma forma, reflete todo o campo produtivo, né? Eu também assisti recentemente, Ariel, que as empresas, sobretudo nesse ano, elas, além de promoverem as suas campanhas para o período, por exemplo, do orgulho LGBT, para o mês do orgulho LGBT, passaram também a promover programas de contratação. Você, inclusive, tem uma iniciativa nesse sentido, né? De contratação de pessoas trans, pessoas LGBTQIA+, no geral, sobretudo os grupos mais marginalizados, né, que estão geralmente no campo do feminino, né, é o gay mais afetado, é a pessoa trans, né, que é mulher trans, ou, por exemplo, as travestis, que ainda são mais, né, exploradas, né, nesse conceito de sociedade que a gente está vivendo aí, nesse modelo de sociedade que a gente está vivendo aí. Então, também tenho observado que, também por uma exigência, como citava Humberto, por uma exigência também de uma crítica que vem do movimento LGBT, de só utilizarem, né, as campanhas ou o assunto, o tema, no período em que vira data comemorativa. É mais um Dia das Mães, né? É o Dia da LGBT, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia, sei lá, da Floresta, porque todas as datas comemorativas, elas são comercializadas hoje, né? Mas é mesmo, é mexer um pouco com a estrutura. Acho que é isso, né? É você quebrar um pouco as bases. E, de fato, nosso segmento de trabalho da comunicação, eu falo isso muito da experiência de vida, para além de estudo, qualquer outra coisa, sempre foi muito ocupado, né, por pessoas que performam a sua diversidade sexual, pessoas que são, de fato, dissidências sexuais e de gênero. Não é à toa que a gente é tão criativo, né? Que a gente está quebrando o sistema, como é que a gente não tem que ser criativo? Então, nesse sentido, eu queria, inclusive, debater um pouquinho novamente aqui, com Humberto, sobre um outro elemento que a gente tem muito forte, que é o campo político, Humberto. Você citou que a Aliança Nacional LGBTI+, um abraço para o Tony, inclusive, presidente, foi um importante parceiro, canais que já eram focados, né, como Põe na Roda,
foi também um importante parceiro nessa movimentação, num processo de fato que foi coletivo, né? Ele foi startado, mas depois ele foi coletivizado. Dentro desse sentido, a gente também tem assistido, e eu, inclusive, participei recentemente de uma discussão com redes sociais, como, por exemplo, o TikTok, plataformas digitais, para que elas também combatam os algoritmos que são profundamente preconceituosos, e uma das avaliações, inclusive, você citou a Unesco, né? Uma das avaliações que a Unesco traz para o debate, através de pesquisa, é que eles são, sobretudo, nesse formato, assim, que, de alguma forma, fortalecem estereótipos e discursos de ódio, porque eles são programados por pessoas que não estão, né, desse lado aqui, não são pessoas negras, não são mulheres, não há uma diversidade de olhares na hora de criar esses algoritmos que representam, de uma certa forma, o olhar do programador. E esse programador, muitas vezes, pode ter um perfil conservador, né, a forma como ele enxerga o mundo. Então, nesse sentido também, seriam os próximos passos, né? Quando a gente combate o discurso de ódio, a gente está combatendo o discurso de ódio frontal, mas aquele que se dá nessas estruturas, por trás mesmo dessas empresas, né? Como é que a gente acorda esse gigante que também está nessas entrelinhas aí adormecido? Humberto. Olha, essa é a pergunta que vale $1 bilhão. Você responder, a gente ganha junto. Aí, é o que a gente ganha. Mas, então, eu vi recentemente uma pessoa que dizia que os algoritmos, eles são um retrato da nossa sociedade, né? Eles representam aquilo que nós somos. E eles representam dessa forma porque eles aprendem com os dados que estão disponíveis nas redes. Então, se nas redes os dados disponíveis são dados transfóbicos, são dados que invisibilizam homens e mulheres trans, são dados que invisibilizam corpos pretos, são dados que invisibilizam mulheres, os algoritmos, o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, ela vai aprender com essas informações e passar a reproduzi-las. Tem um caso interessante, por exemplo, que é o né, do Twitter, que foram colocadas pessoas brancas e pessoas pretas na mesma imagem e essa imagem foi julgada no Twitter e a inteligência artificial automaticamente foca no rosto da pessoa branca e invisibiliza a pessoa preta. Inclusive, uma dessas pessoas pretas era o Barack Obama, que foi invisibilizado por uma pessoa branca desconhecida. E o Twitter imediatamente tratou de dizer que isso era um problema e que precisava corrigir. Eu acredito que hoje as plataformas, quando essas discussões elas são colocadas, eu acho que hoje as plataformas elas se veem em uma posição de quererem mudar essa situação, de quererem alterar esses algoritmos e de resolver esses problemas, porque efetivamente para elas não é interessante estarem sendo colocadas como intolerantes ou seus algoritmos são intolerantes. Mas é isso, né? Esses sistemas, eles estão aprendendo com a nossa sociedade, e isso demonstra que a nossa sociedade tem uma série de doenças, né? De doenças que não permite enxergar outras pessoas como igualmente humanos, como igualmente dignas de respeito, como igualmente dignas de visibilidade. E assim, eu não sei, efetivamente não sei como resolver essa questão. Acho que se prosseguirmos, né, na nossa luta, tentando, nunca nos calando, sempre marcando a nossa posição quando nós estivermos sendo invisibilizados, quando os nossos direitos estiverem sendo tolhidos, quando a nossa dignidade estiver sendo atacada, acho que esse é o caminho para que a transformação social promova também uma transformação nas plataformas. E fazer pressão, né? A gente sempre tem que fazer pressão em todos esses atores, porque eles podem se movimentar, e quando a gente pressiona, eles se movimentam mais rápido, eles são incentivados a tomarem atitudes de forma mais intensas. Então, assim, a gente não pode deixar de falar e de cobrar uma solução para elas. A gente tem que estar sempre em cima, e a gente está sempre em cima. No Sleeping Giants estamos sempre em cima das plataformas, exigindo que elas removam conteúdos LGBTfóbicos, exigindo que elas removam conteúdos racistas, por exemplo, e, enfim. Nesse sentido aí, Humberto, eu tenho muitas questões com o tio Mark, porque
Uma das experiências que eu passei como produtor de conteúdo, né, é que quando eu utilizava, em todos os meus repórteres aqui, a gente utilizava expressões, palavras que foram recitadas, né, ou seja, que foram reafirmadas no sentido positivado, né, como, por exemplo, bicha, como, por exemplo, até aqui, baitola, que é uma expressão Até regional. gay. Até gay, né? A gente vem sendo censurado, porque o contrário disso, né, às vezes quando os algoritmos não têm performance humana, de alguma forma, é que a gente é censurado porque eles fazem aquela regra que atinge todo mundo também, né? Então, esse também é um problema. Por exemplo, você não conseguir subir um filtro sei lá, Poclândia, sei lá, alguma coisa que esteja associada a um conceito que eles já identificaram como um ataque. O que eu acho que precisa, inclusive, que gera mão de obra, é colocar mais gente para trabalhar nesse sentido, né? Porque, de fato, máquinas não conseguem, até hoje, né, avaliar discurso. Elas não produzem análise do discurso. Graças a Deus, senão eu estava ferrado. O primeiro eliminado dessa plataformização do trabalho seria eu. Se bem que, com essa história da gente ter que vir para o espectro aqui, né? Ah, não, mas tem a Lu da Magalu, tem até os robôs agora que são também, né, são aqui seres que ocupam lá os espaços e apresentam coisas. Enfim, eu tenho que tomar cuidado, vocês têm que tomar cuidado também. Daqui a pouco a gente é substituído pelas máquinas, o golpe das máquinas acontece e a gente está lá só na espreita. Brincadeira, gente. Só para dar uma atençãozinha aí de quem está nos acompanhando também, e ao mesmo tempo a gente já introduziu o próximo tópico. Que, Ariel, a gente acabou de falar sobre isso, mas eu queria entrar um pouco mais nesse debate, né? Que, de certa maneira, existem muitas iniciativas no campo do mercado publicitário mesmo, e de posicionamento dessas empresas que, de alguma forma, exploram a questão LGBTQIA+, por saber que existe um mercado consumidor muito forte. Sempre foi muito forte. E lembrem das revistas gays, né? Olha que fim da década de 90, anos 2000, só o que tinha era revista segmentada, inclusive vendendo um padrão aí até questionável, né, do que a gente entende, com falta de uma coisa que representava os homossexuais, mas uma falta de diversidade enorme, né, inclusive reconstruindo estereótipos e eliminando outras categorias, outros sujeitos, outras identidades, como, por exemplo, a identidade trans, que nem era concebida como um elemento. Já pensou a revista como, por exemplo, aquela que tinha Júnior tratar da transmasculinidade? Eu nunca vi, né? Então, tem essas questões também. Mas a gente sabe que muitas empresas exploram esse universo porque tem um segmento de mercado, tem também um grupo, né, de alta renda, né, de consumidores LGBT, sobretudo no turismo. A gente sabe muito o que isso significou, por exemplo, para o estado de São Paulo, os milhões que movimentavam a parada da diversidade, que virou muito mais uma atração turística, como se, por exemplo, uma micareta que tem aqui no estado do Ceará, no contexto de São Paulo, né, que em outros estados, como, por exemplo, o Ceará, eu acho que tem um posicionamento mais forte de um ativismo LGBT que ia mais dentro das paradas, muito embora a gente não possa realizá-las agora por conta da pandemia. Mas, enfim, essa ideia do Pink Money associado aí, né, para além dessa crítica, de fato, a gente está vendo um movimento das empresas, Ariel, no sentido de quebrar um pouco essas barreiras, ou isso aí é somente uma curva que o capitalismo está dando, incluir mais um segmento de mercado, não vão mexer nas estruturas que oprimem, não vão, né, atacar nenhum valor, né, elas vão continuar, por exemplo, ao mesmo tempo que fazem lá uma linha de roupas LGBTQI+, vão continuar dando 500 mil, 1 milhão para a campanha do Bolsonaro, por exemplo? Um exemplo real. Sim. Nossa, essa pergunta ela é muito necessária e ela é muito recorrente, e eu adoro respondê-la. É uma pergunta constante do ativismo, né? E eu, assim, nas empresas eu sou visto como ativismo, e eu acho que no ativismo eu sou visto como publicitário. Mas, bom, as empresas, elas não são um bloco unitário. Essa narrativa está em disputa, né? O que as agências pensam, qual é a narrativa, qual é a história que elas estão contando, está em disputa. Então, não tem
não é tão sim, não, homofóbico, conservador, amam as gays, homofóbico, não é tão assim, entendeu? Tá tudo um pouco em disputa ali dentro e ali fora, vamos dizer assim, né? Então, uma coisa que eu falo sempre para a comunidade LGBT é não, vamos dizer assim, afastar, assim, porque o fato, por exemplo, alguns anos atrás, talvez eu tenderia a responder, ou eu não responderia, mas pensaria que, tipo, sim, as empresas querem mais colocar, né, tipo, usar isso para a questão do lucro, ok, mas o fato é que isso é uma brecha para, e eu estou falando agora como ativista, para a gente ir um pouco além. E aí agora eu vou ser didático, no sentido de, veja bem, antes as empresas simplesmente não viam LGBT, assim, na perspectiva da publicidade. Vocês sabem disso, de 10 anos atrás, tinha gay, minha gente? Gay. Não estou falando de trans, estou falando de gay. Estou falando de lésbico, estou falando de gay. Tinha gay na propaganda? Não tinha. Simplesmente eu fui o primeiro homem trans mostrado pela propaganda brasileira em 2016, entendeu? Então, o fato é que é um avanço. Claro que tem muito ainda para fazer, tem muito ainda para caminhar. Mas o fato é que assim, a gente foi entrando, vamos dizer assim, penetrando as agências a partir da propaganda. E isso foi com muito ativismo, com gente que já morreu, com gente que veio antes da gente. E eu digo, voltando assim um pouco mais à didática, eu gosto de pensar assim, que antes a publicidade não via a gente, ouvia daquele jeito que é com certo nojinho, sabe? Um pouco assim. E aí depois nos viram como tema, né? Como objeto. Ou seja, falam sobre nós, mas nem sempre deixam a gente falar. E hoje a gente está num outro processo que a gente está assim, a gente está questionando nas redes sociais assim muito mais, tipo assim, olha, poxa, a gente está aqui na sua propaganda, mas como que tá? A sociedade civil quer saber, assim, mas, poxa, quais são as lideranças LGBTQI aí da sua empresa, né? Tipo, nossa, mas a gente paga boleto, não é só junho, a gente também tá aí o ano inteiro, né? Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que tem muito para caminhar, eu sinto que os movimentos sociais têm educado e ajudado as empresas a irem além, não só nas propagandas, mas nas práticas internas. E que eu repito, é um caminho longo, já se andou muito. Por exemplo, quando a gente pensa Boticário, Avon, até Ambev, 2016, nossa, né? Tipo, Boticário, você lembra disso? Tipo, nossa, tinha aquele Tumblr, o raio boticarizador, lembra disso? Hoje, por exemplo, se você pensar, antes era um dia LGBT, o dia do orgulho. Hoje é um mês. O orgulho fagocitou o Dia dos Namorados. Hoje, se a sua campanha de Dia dos Namorados, que é em junho, não tem homem com mulher, acabou para você. Entendeu? Acabou para você. Não era assim há poucos anos atrás. Então, isso é uma vitória do segmento e da sociedade civil como um todo. É verdade. Eu estava aqui pensando, você falando e eu aqui pensando, lembrando dos episódios. É verdade. É um movimento de abertura, né? Digamos assim, que a gente seja... sabe aquele filme A Experiência, que a criatura entra na pessoa? É a gente fazendo um pouco, né, uma ocupação. Né? Se a gente pensar, os teóricos sociais chamam de organismo, né, de sistema. Se pensar também como um sistema, a gente pode fazer exatamente o que o Mariel está colocando, né? E quebrando esse sistema. A gente não tinha, por exemplo, um avanço no campo literário, que é uma coisa que é explorada aqui na nossa festa literária da diversidade sexual,
o campo literário tão fortemente também investindo em selos exclusivos para as questões LGBTQIA+. A gente não quer só isso, a gente quer ocupar, né, o prime time desse mercado, né, mas é muito importante hoje que a gente consiga ter, por exemplo, não só no campo dos direitos LGBTQIA+, mas como no campo das questões de gênero como um todo. Né? A gente tem visto um movimento muito forte. A gente está vendo também, no campo do audiovisual, um processo como nunca antes visto, de crescimento, inclusive, de realizadores LGBTQIA+, que estão à frente de processo, como você mesma, Ariel. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas experiências, mas é, de fato, um movimento de ocupação, né? de realmente mudar as engrenagens desse sistema. Eu vou também trazer um próximo bloco uma outra questão, que é como a gente também investe, Ariel, nas produções que são também, por exemplo, produzidas por pessoas trans, empresas, iniciativas, segmentos de negócios produzidos por pessoas trans. Como a gente também caminha nessa outra perspectiva e não só consome aquilo que nos apresentam daquelas pessoas que estão aqui desde as caravelas, né? Então, mas continuando aqui, nesse ponto, eu queria também que Humberto comentasse um pouquinho dessas questões relacionadas ao Pink Money, né? Até que ponto ele enxerga esse debate, até que ponto também a Sleeping Giants também enxerga esse debate, e acoplando aqui uma questão, Humberto, que eu acho interessante também. Se a gente está pensando vou utilizar a palavra desmonetizar, mas descredenciar de alguma forma o discurso de ódio, você vai me dizer, eu não sei na verdade, mas você vai me dizer, se ao desmonetizar, por exemplo, esse discurso de ódio, perpassa também não só pessoas que só exploram, por exemplo, canais no YouTube, mas também aquelas que exploram canais no YouTube e por conta, né, do ódio ter virado moda no Brasil, terem sido, por exemplo, eleitas políticos. Até que ponto também a gente poderia caminhar essas iniciativas, ou se já caminham essas iniciativas, no sentido também de desmonetizar, de descredenciar no campo da internet essas figuras promotoras do ódio. Porque uma das maneiras, inclusive, deles alimentarem, né, o seu campo político é continuarem recebendo anúncios do YouTube. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho a visão das Sleeping Giants nesse sentido. Tá, bem. Quanto à questão aí do Pink Money, né, a gente pensa que se a empresa ela tem uma postura ali de fazer campanhas inclusivas, né, campanhas de diversidade, ela tem uma postura ativa de inclusão de LGBTs em seus quadros de funcionários, toma meu Pink Money, sabe? Assim. A questão é quando o discurso ele vai em desencontro com a prática da empresa, né? Quando a empresa faz ali uma campanha para ela demonstrar que ela possui uma posição ativa em defesa da diversidade, da tolerância, e na prática ela está financiando com anúncios um canal, um jornal, né, como o do apresentador que a gente estava falando, ou então quando em seus quadros tem pessoas marcadamente LGBT-fóbicas, ou quando LGBTs não fazem parte efetivamente de seus quadros, não tem nenhum tipo de inclusão. Então, nesses casos, essa comunicação, né, que visa ali dizer, né, supor que aquela empresa é uma empresa inclusiva, é uma comunicação falaciosa, né? Ela não representa a verdade. E aí, nesse caso, efetivamente, o que a gente faz no Sleeping Giants é cobrar coerência, né? Então, assim, você está fazendo uma campanha ali de diversidade sexual, você mudou as cores ali da logo da sua empresa e colocou as cores da bandeira do arco-íris, e no dia seguinte você está lá anunciando no Siqueira Júnior, a gente vai cobrar e a gente vai falar assim, não basta mudar as cores da sua logo, não. Faça alguma coisa efetiva. E foi assim inclusive foi assim que começou essa campanha. Marcando empresas que estavam fazendo, né, foi no dia 28 mesmo, no Dia Internacional do Orgulho LGBTI, empresas que estavam fazendo, que estavam utilizando, né, da bandeira para, né, e colocando, tinham mudado as cores, tinham feito posts em comemoração ao Dia do Orgulho, e que continuavam lá. E foi dessa forma que a gente começou marcando especificamente essas empresas.
E elas responderam, imediatamente no mesmo dia. E foram as 2 primeiras respostas que a gente obteve. Então, assim, acho que é uma forma também de demonstrar para essas empresas que acho que aprenderam, né? Eu estou falando especificamente da MRV e da Rap Vida, que eram dois anunciantes do Siqueira Júnior, que estavam fazendo campanha de diversidade e que elas perceberam, acredito que a partir de agora elas entenderam, não basta mais eu fazer isso e continuar tendo comportamentos que não correspondem a essa bandeira que eu estou tentando levantar. E se daí para frente elas decidirem fazerem campanhas ativas e tiverem um comportamento coerente, eu acho excelente, né? Acho maravilhoso, assim, acho que o objetivo foi cumprido. E são empresas que são signatárias de documentos de responsabilidade empresarial internacional também, assim. E quanto... Eu esqueci qual que era a outra questão. Era em relação a políticos que também exploram esse universo da internet, né, e são monetizados também. O que a gente sempre fala no Sleeping Giants é que o movimento é um movimento pela desmonetização, mas ele é um movimento que ele não pretende suprimir vozes, né? Então, assim, quando essas pessoas querem, né, quando elas falam isso e elas utilizam o espaço delas para falarem coisas, né, que a gente considera inadequadas ou que a gente considera serem discursos de ódio ou desinformação, a gente vai em cima do retorno financeiro que ela recebe com esse tipo de fala, né, com esse tipo de discurso. Mas a gente não vai em cima, por exemplo, de tentar retirar a plataforma dessa pessoa. Ainda que, em determinados casos, a gente acredite que a deplataformização, né, a retirada, a exclusão dessas pessoas do ambiente de debate, em determinadas circunstâncias, principalmente quando a pessoa comete reiteradamente crimes de ódio, é justificável, assim, mas a gente não atua dessa forma, né? A gente atua com a desmonetização especificamente, assim. Então, quando se tratarem de figuras políticas, né, que possuem um grande alcance, né, que produzem conteúdos e alcançam milhares, milhões de pessoas, e esse conteúdo é um conteúdo monetizado, a gente efetivamente nós podemos e eventualmente iremos agir em relação à desmonetização desses canais, desses influenciadores. O que não significa que a gente não possa fazer nada em relação às outras pessoas que não ganham direito com isso. A gente tem mecanismos para enfrentar pessoas que não ganham dinheiro com isso, mas que propagam esse tipo de discurso. Um dos caminhos é o caminho criminal. A gente sabe que o discurso de ódio é crime hoje no Brasil. A gente pode representar contra essas pessoas no Ministério Público. A gente pode agir de forma a tentar responsabilizá-las de outras formas. Mas por elas não receberem monetização, né, nesse caso específico, não existe como o movimento aplicar a metodologia, a tática que é aplicada hoje, né? Sempre perguntam para a gente se o Sleeping Giants, se não existiria ali uma limitação ali à liberdade de expressão das pessoas, né? Se o Sleeping Giants não prejudicaria, né, esse direito constitucional, esse direito fundamental à livre manifestação do pensamento. E para a gente é muito claro que não, assim, que a liberdade de expressão, ela é um direito de se manifestar dentro dos limites da legalidade. Ela é um direito de se manifestar sem injuriar, sem caluniar, sem difamar. Existem limitações legais à liberdade de expressão, existem limitações criminais à liberdade de expressão. O discurso de ódio é uma limitação à liberdade de expressão prevista em lei por equiparação do Supremo Tribunal Federal, assim como injúria, calúnia, difamação. A própria desinformação, né, é uma limitação à liberdade de expressão. Se você produz uma fake news que possui potencial para prejudicar a sociedade, né, que pode levar as pessoas a risco, que pode levar as pessoas a óbito, né? É o caso que um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, o juiz Holmes, num caso emblemático, ele diz que se a pessoa ela tem o direito à liberdade de expressão, mas se ela gritar fogo em um teatro lotado, isso gerar um pânico e um caos, que as pessoas saírem correndo e se atropelarem, ela não está agindo na liberdade de expressão, no limite da liberdade de expressão dela. Ela tá extrapolando os limites dessa garantia que ela tem. Então,
para qualquer ator social, para qualquer comunicador social que usufrua da sua liberdade de expressão, que ganhe seu dinheiro ali justamente falando, né, tipo, exercendo o seu direito de se manifestar como conservador, como progressista, ou qualquer que seja a sua vertente, isso é maravilhoso, e é isso que a gente defende. Mas a partir do momento que isso passa dos limites legais, dos limites que prejudicam a dignidade de outras pessoas, que colocam a vida de outras pessoas em risco, o Sleeping Giants pode agir, seja desmonetizando, ou seja, através de outros meios, como representando criminalmente contra essas pessoas. Muito bem colocado, Humberto. O limite não tem censura prévia, né? Mas a liberdade de expressão tem o seu limite, que é o limite criminal. No nosso Estado, né, de direito, nosso Estado jurídico, um dos valores principais da Constituição é a cidadania e o respeito, né? E quando você infringe esse respeito, mesmo que você utilize um preceito, né, como ponte, mesmo assim você precisa ser responsabilizado. Ninguém vai, por exemplo, checar o roteiro dessas criaturas lá que vão fazer o seu suposto vídeo no YouTube. Mas quando esse vídeo vai ao ar e, de fato, produz discurso de ódio, né, esse discurso de ódio ele precisa ser representado criminalmente e todas as outras consequências, como, por exemplo, né, o legítimo direito de se manifestar dos movimentos sociais, que podem ir lá e representar contra esse sujeito, ou até uma mobilização, como a Sleeping Giants faz, né, no sentido também de uma das ferramentas que é enfrentar o processo de financiamento dessas criaturas odientas, odiosas, abomináveis, né, que de fato não precisariam estar sob a luz do sol. A gente queria, na verdade, que todo mundo tivesse uma compreensão, que pudesse produzir conhecimento, produzir informação de qualidade checada, ajudar, por exemplo, a gente a enfrentar essa dureza, essa loucura, né, que é a pandemia de Covid-19, mas tem gente aí, por exemplo, construindo discurso contra vacinas. Tem médicos que utilizam muito, tem muitos seguidores na internet construindo discurso contra vacinas no momento em que as vacinas estão salvando as vidas, estão reduzindo aí para mais de 70% o número de internações. No meu estado, alcança a taxa de 80% de redução no número de internações. São dados reais, factíveis, né, e as pessoas, em nome do... Eu não sei nem dizer do que, gente, porque eu acho que nem dinheiro esse povo está ganhando. Não sei nem dizer do que promovem tudo isso. É realmente o sinônimo de que a humanidade precisa ser... em algum aspecto, restartada, né? Vamos reiniciar essa máquina. Dando continuidade a esse ponto, Ariel, eu tinha acabado de debater um pouco a respeito do mercado, né, como um todo, de posicionamento das empresas, falando numa perspectiva geral, inclusive você citava que a gente precisa ter esse olhar também de tentar buscar espaço de fato, não deixar que as coisas continue como elas estão e disputar realmente o campo da produção, do conhecimento, a publicidade e os próprios segmentos de mercado estão espalhados por aí afora. Mas eu falava que era preciso também a gente, eu queria ouvir de você, né, pensar como também esse movimento que se abre para a diversidade também ajuda a promover, sobretudo, né, iniciativas que são promovidas por pessoas LGBTQIA+, que quando estão lá, por exemplo, na fila do financiamento do banco, elas estão muitos degraus abaixo pelo sistema que a gente vive, né, do que, por exemplo, um outro cara lá que sempre morou, vou citar aqui um bairro que seria Higienópolis, são de São Paulo, vocês dois? Belo Horizonte. Belo Horizonte e... Eu estou em São Paulo. Está em São Paulo. Então, o exemplo de Higienópolis, né, seria a nossa Aldeota Meireles aqui, tá? Então, a pessoa que, por exemplo, sai, né, da periferia, que tem e já é LGBT, então está enfrentando uma série de camadas de opressões, tem muito mais dificuldade de acessar iniciativas tantas como, por exemplo, um financiamento para desenvolver o seu negócio. E encontra outras tantas barreiras, inclusive no processo de tornar a sua marca forte, essa coisa toda. Então, nessa perspectiva, Ariel, que iniciativas estão sendo feitas também neste campo da gente tentar promover os negócios LGBTQIA+. Olha, eu vou falar, assim, como representante do Observatório da Diversidade e o que a gente está, assim, pensando com o orçamento que a gente está recebendo das empresas.
como entidade setorial. A gente tem 3 pilares: cultura, atração e retenção de talentos. E, nossa, eu repito tantas coisas. Tipo assim, cultura, atração e retenção de talentos. E, nossa, esqueci a terceira. Mas o fato é que parte do orçamento a gente vai fazer a nossa estrutura e parte a gente vai fazer projetos afirmativos para treinar LGBTs em vulnerabilidade e principalmente a comunidade trans. Para isso, incentivo à liderança. Então esses são os nossos 3 pilares. Como eu falei, projetos afirmativos para dar, inclusive, suporte aos nossos signatários nessas contratações e também, assim, também a curto e longo prazo, assim, a gente também vai fazer um banco de dados da presença de LGBTQIA+, na indústria da comunicação brasileira. Então, por exemplo, até o fim do ano, o Observatório da Diversidade vai entregar um banco de dados com os dados que a gente já tem sobre LGBT, que interessa ao nosso setor, que é hábitos de consumo, a situação LGBTQIA+, na pandemia, etc. Trabalho, coisas assim. E vamos redefinir as metas das agências, compilar as metas que a gente está propondo, que os nossos signatários revisem para ficar um pouco mais, né? O mercado gosta de falar agressivo, eu não gosto desse termo, mas que sejam mais, vamos dizer assim, proativas em relação à atração e retenção de talentos e incentivo à liderança, ou seja, que essas carreiras caminhem lá dentro e que também a cultura LGBT fique um pouco mais à vontade e que lado a lado que transforme, né, a cultura que a gente chama de corporativa. Então, a gente está com esses desafios que a gente está propondo essas soluções. A ideia do banco de dados tem até a ver com esse nome, né, do observatório, da gente dar esse suporte para o mercado caminhar, para as empresas caminharem nessas 3 questões, né? Então, também incentivar quais são as métricas que a gente vai usar, pensar de uma forma mais setorial, né? Para a gente entender assim, coletiva, não só uma agência, outra agência, mas o mercado mesmo. Para isso que o observatório existe, sabe? Eu respondi a pergunta, Rafael, porque eu achei que... Você trouxe um elemento a mais, mas deu para entender, sim, o sentido, né, do observatório e como também ele pode nessas questões. Mas eu estava falando um pouco de como a gente também, nessa ótica, de alguma forma, prioriza empresas que são tocadas por pessoas LGBTQIA+. Até que ponto, por exemplo, o mercado da publicidade, sei lá, as agências uma tarifa diferenciada para empresas que são tocadas por esse tipo de agentes, né? Seria uma iniciativa a se pensar num contexto como esse, de que a gente está... Como assim tarifa diferenciada? Eu não estou entendendo. A gente está falando de agências também. Isso. Né? Está falando de um agrupamento de agências que no campo da publicidade podem positivar, né, a representação LGBTQIA+. Mas até que ponto, por exemplo, essas agências de publicidade também atuam no sentido de receber propagandas de menores investidores, de certa forma, que são liderados por agrupamentos LGBTQIA+. Tá. Né? E até que ponto esse agrupamento, vocês já pensaram alguma coisa nesse sentido? Se agrupamento de agências, por exemplo, faz uma tarifa diferenciada? Eu, por exemplo, como jornalista, dando um exemplo aqui. Né?
agora entendi. Tipo assim, entendi totalmente. Sim, porque para as pessoas que estão escutando, o observatório é uma entidade setorial que vai funcionar como associação. Então, a gente tem cotas para as agências, né? Então, quanto maior a sua cota, mais a sua influência de decisão em relação ao plano de ação, em relação ao orçamento da entidade setorial. Isso é muito comum em entidades setoriais, associações, etc. Assim, a gente ainda está pensando em deliberando sobre isso. O que a gente já fez foi cotas, a gente tomou algumas providências para a gente garantir a presença de lideranças e CEOs, empresas de lideranças pretas na esfera de decisões, para a gente não correr o risco de ser diversidade branca. Então, a gente já fez algumas decisões para a gente não correr o risco de ter só líderes brancos tomando decisões no Observatório da Diversidade. Então, nós temos lideranças tomando decisões para que isso não aconteça em relação... Para a gente pensar de uma forma mais interseccional em relação à diversidade. Agora, a gente está pensando, agora nesse momento, a gente está se abrindo, não agora, mas em algum momento a gente está recebendo muitos chamados, assim, nossa, que legal, eu quero participar, nossa, que legal, eu quero participar, e a gente ainda está pensando, criando caminhos para que empresas ou organizações que atuem na comunicação de alguma forma também participem do observatório. A gente só não entendeu ainda como, porque tem agências de influenciadores que estão super interessados e que super participam do que a gente chama de mercado da diversidade hoje. A gente tem agências menores, ou agências super relevantes, mas que começaram agora. Então, coletivos que atuam na comunicação. Então, agora, aqui, o nosso objetivo é começar, entendeu? Para quem está ouvindo, a gente teve que fazer tudo muito... vamos dizer assim, muito rápido, porque eu não estava em casa e falava, cara, eu vou fazer hoje, vou ligar para um pessoal aqui que eu conheço e vou fazer uma entidade setorial Observatório da Diversidade. Não foi assim. Teve, como eu falei antes, teve a PL 504, que foi ali em abril, né, por aí, final de abril, maio, e a gente teve assim 1 mês e meio, porque os líderes falaram assim, gente, vamos aproveitar junho, porque isso está à beira de junho. Vamos então aproveitar esse timing, né, na publicidade que a gente fala, esse timing para falar sobre isso, para a gente propor uma solução para o mercado em relação a isso. Então, agora o nosso objetivo foi criar o observatório. E aí, nos próximos passos, com certeza, pensar cotas diferenciadas, ou, enfim, pensar meios para que mais atores e mais liderança LGBT pense e decida no observatório junto com a gente. Muito bem. Acho que agora foi com tudo. Abençoou, inclusive, outros aspectos muito importantes, Ariel. Obrigado por trazer isso. Inclusive, para você que está se conectando aqui agora, se conectou no meio do processo, não está entendendo o que está acontecendo, é o que está aí na tela. Estamos discutindo aqui na Festa Literária da Diversidade Sexual, nos seminários FLIDS 2021, nesta mesa que chama Observatório da Diversidade na Propaganda, a presença LGBTQI+, na publicidade nacional e todos os meandros disso. Recebemos aqui Ariel Nobre, que é diretor executivo do Observatório da Diversidade na Propaganda, e também Humberto aqui, que é diretor da Sleeping Giants Brasil, uma experiência que está aí provocando debate no campo da internet também, do financiamento de pessoas que produzem discurso de ódio, e, ao mesmo tempo, essa organização está ajudando a combater o discurso de ódio na internet através da desmonetização desse espaço.
Você que chegou agora está contextualizado? Então, a gente vai continuar aqui o debate. Queria voltar aqui a introduzir, então, na discussão, Humberto. Humberto, as empresas que anunciam em plataformas programáticas costumam saber quais os conteúdos seus anúncios estão sendo veiculados? Os conteúdos que são veiculados, por exemplo, num vídeo que ela, de alguma forma, lá está monetizando? Dá para ter esse controle? Então, dá para ter esse controle, é possível, a empresa ela consegue emitir relatórios, né, ao final de todas as suas campanhas publicitárias e verificar quais são os espaços publicitários em quais, né, suas inserções publicitárias, em quais espaços aquele conteúdo foi distribuído, mas o que a gente tem verificado é que as empresas não têm olhado para esse problema. Acho que agora tem começado a olhar de forma mais intensa, mas até pouco tempo atrás este era um debate pouco realizado, assim. O Google, que tem a principal plataforma de mídia programática, né, que é uma plataforma que oferece para os anunciantes a possibilidade de ela adotar filtros de brand safety, né, que é para que ela proteja a sua marca de aparecer em espaços publicitários que aquela marca não gostaria de estar, ou em conteúdos em que com a qual aquela marca não gostaria de estar associada, mas o Google Ads, né, que é a plataforma do Google, de certa forma, oferece essas ferramentas, mas as empresas muitas vezes acabam por não utilizar essas ferramentas de forma adequada, ou acabam mesmo negligenciando, porque é mais barato não fazer essa avaliação de para onde sua publicidade está sendo distribuída. Mas isso tem consequências. O primeiro dos sites que o Sleeping Giants desmonetizou é um site chamado Jornal da Cidade Online. Ele é um site que veiculou desinformação de forma muito intensa durante a campanha eleitoral em 2018. E em uma das matérias que esse jornal fez, é uma matéria em que ele ataca fortemente uma campanha publicitária da Natura, em que a Natura contratou o Tami Miranda para fazer uma campanha do Dia dos Pais, eu acho, não sei, foi isso, do Dia dos Pais. Foi uma campanha até que foi muito legal para a Natura teve uma valorização de mais de 6% na Bolsa de Valores quando ela fez essa campanha, enfim. No meio da pandemia. Mas foi com o Tami Miranda, essa? Com o Tami Miranda, isso. Mas o que aconteceu? Esse jornal, ele pegou essa campanha da Natura e fez um ataque sistemático à Natura, assim, falando que a Natura queria destruir a família, que a Natura apoiava o satanismo, que a Natura, enfim, que o Tami Miranda era, né, e todos os ataques aí que vocês talvez tenham acompanhado. Um dia, nós entramos nessa matéria e tinha um anúncio da Natura. A Natura estava anunciando na matéria em que o Jornal da Cidade Online atacava a Natura. E a gente mandou isso para a Natura e falando, gente, vocês viram isso daqui? E eles ficaram, tipo assim, chocados e falaram, não, nós vamos tomar providências agora. Tipo assim, a gente não... Então, isso foi um caso emblemático que mostrou de forma muito clara, isso virou notícia, saiu no Sonar, o Sonar reproduziu essa informação, mas a Natura ficou numa situação de tipo, cara, o meu anúncio está ajudando a financiar um portal que está atacando a minha reputação, né? Assim, eu estou investindo ali milhares, milhões de reais em conteúdo publicitário e esse dinheiro está indo para portais que estão me atacando. Então, assim, eu estou desperdiçando dinheiro. Então, isso demonstra, assim, a importância das marcas estarem atentas. Esse caso da Natura não é o único caso. Tem casos tipo a Band, que foi atacada por um influencer que falou que ela tinha sido comprada pelo Partido Comunista Chinês. Tem outros casos assim semelhantes, sabe, de empresas que estão sendo atacadas e que não percebem que, de certa forma, elas estão contribuindo com o financiamento daquilo. Então, é interessante isso, porque demonstra também que às vezes, a empresa realmente ela se descuidou, sabe? Não é se você encontra ali o anúncio da Natura num site lixo, não é porque necessariamente a Natura concorda com aquele conteúdo. Mas por isso é importante avisá-la, falar, olha, seu anúncio está ali, tira ele dali.
Mas no assim, mínimo, ela não cuidou de observar, né? Ela não cuidou de observar. Mas é um comportamento que a gente observa uma mudança já também. A agência de publicidade tem entrado em contato com o movimento, pedindo para a gente uma relação de sites com conteúdos desinformativos e odiosos, ao que a gente não pode atender nesse momento, a gente não oferece essas listas, porque isso é uma questão bem complicada de ser feita, a gente tem uma pesquisa muito extensa, a gente demora dias e dias para mapear todo um conteúdo de um site antes de iniciar uma campanha. Então, assim, entregar uma lista é uma situação muito arriscada, então a gente não entrega, a gente pede para que as empresas tomem suas próprias atitudes, elas têm mais dinheiro do que a gente. Verdade, com certeza. Eles já, como eu vinha dizendo, eles já têm, até antes de montar as empresas, alguns deles, eles estão aqui desde as caravelas, explorando a gente, nossa carne, nosso corpo. Inclusive, fazer igual o Marcos Magela, da onde Marcos Magela aqui, entrei no ovo, saí do ovo, choquei com essa história da Natura, gente, é muito surreal, né? Você fazer todo um trabalho, inclusive de posicionamento, eu sou do campo também da assessoria de comunicação, de posicionamento de marca, de gestão de crise, várias notas distribuídas na imprensa, reafirmaram o comercial e de repente ele está lá anunciando justamente no local, um dos locais que promoveu todo o estardalhaço, toda a putaria que estava sendo acionada àquele redor. Inclusive, há muitos anos atrás, eu vi também um episódio parecido, que foi um anúncio desses programados aí, esses do Google, né, da Veja dentro do site da Carta Capital. O nosso público que talvez não conheça tantas revistas, a revista Veja e a Carta Capital são dois extremos do espectro jornalístico. Dois extremos, completos extremos. Enquanto essa daqui a Veja tem todo um perfil de ultradireita, né, fomentou várias iniciativas que lascaram com a nossa vida. A Carta Capital vem numa perspectiva de desenvolver os direitos humanos, enfim, afirmação das esquerdas, cobertura especialmente de iniciativas relacionadas às esquerdas. Então, são dois extremos, assim como qual era o nome do canal? Do site? Jornal da Cidade Online, Jornal da Cidade Online e, no caso, né, o posicionamento aí publicitário da marca Natura. É uma loucura, como diria o Luciano Huck. Ainda bem que ele não vai ser candidato a presidente. Ainda bem que a gente não tem foto com ele. Vocês não têm foto com ele não, né? Pelo amor de Deus, senão vocês vão ser depois... É como se fosse um Nostradamus do inferno. Gente... Vamos, então, chegar na reta final, né, da nossa jornada aqui sobre a publicidade. Olha, até aqui eu me sinto maravilhado do debate com vocês. Experiência muito gratificante. Eu acho que é o que todo mundo está sentindo, que está acompanhando aqui conosco, nessa mesa que discute a presença LGBTQI+, na publicidade, ao mesmo tempo a diversidade na propaganda, o enfrentamento do discurso de ódio, através dos canais não só digitais, mas também na radiodifusão, como um dos exemplos que a gente tratou aqui. Eu queria que, para terminar, né, vocês falassem um pouquinho do que esperam para o futuro, a respeito de posicionamento das marcas. Eu sei que nós já debatemos um pouco isso, mas digamos aqui que nós sejamos um Nostradamus do bem. Né? Estou meio aqui, sim, não, né, yang, mas a ideia mesmo da gente pensar quais são os desafios que são colocados. A gente tem hoje, né, um processo de abertura. Ariel falava... Antigamente, eles traziam a representação LGBTQI+, no dia do orgulho. Hoje já é um mês. Quando é que vira um ano? Já viraram algumas datas comemorativas, né? E também, Humberto, nessa perspectiva, que eu acho que o trabalho que vocês fazem, não só aqui no Brasil, como no mundo, é muito de pedagógico também, né? A gente vem num contexto em que as redes sociais, elas são plataforma realmente para o discurso de ódio. E aí, pensando uma última questão, vou começar pelo Ariel, depois a gente chega no Humberto, mas ambos podem tratar dessa perspectiva, né? Uma segunda questão de alguma forma, tanto as empresas de publicidade, muitas vezes, elas chamam lá um ator que a gente sabe que já deveria ter sido cancelado, né, no bom sentido. E assim mesmo acontece com as plataformas digitais. Elas acabam, muitas vezes, subindo, né, mantendo canais. Sei que você já falou um pouco sobre isso, Humberto, mas, necessariamente, qual é a avaliação que vocês têm a respeito, por exemplo,
de um canal do YouTube como esse, que recorrentemente, né, coloca na plataforma palavras, discursos de fato que são contra a toda a perspectiva de cidadania de vários grupos, quando a gente sabe que, do contrário, quando a gente tenta, inclusive, fazer uma discussão, até no sentido positivo, como o próprio Põe na Roda, eu vi o Pedro HMC várias vezes dizendo que os vídeos deles tinham sido derrubados. Os vídeos são derrubados, por exemplo, da galera que promove o ódio? Porque eu fico muito preocupado que não, né? Então, nessa perspectiva de futuro, do que virá, né? Como diria o Milton Nascimento, mais vale o que será. E o que será? Ariel. Bom, no dia 28 do 4, eu acho, votou a PL 504, que associa LGBT a má influência, volta para as comissões e está lá, no armário, onde não deveria ter saído. E 2 meses depois, no dia do orgulho LGBTQIA+, a gente consegue fazer com uma união inédita de líderes da publicidade brasileira, a gente consegue fazer uma entidade setorial para acelerar a inclusão de LGBTI na decisão, na esfera da decisão, da narrativa publicitária brasileira. Eu tenho o dever de ser otimista. Eu tenho o dever de ser otimista, sinceramente. E antes não tinha junho, não tinha nem do dia 28, inclusive já não teve parada. Então, eu quero honrar mesmo as travestis que fizeram a parada de São Paulo, honrar a publicitária Neon Cunha, que nunca foi contratada por essas, agências, e que hoje abre caminho para essa entidade setorial que quer acelerar e que parte das agências. Então, eu tenho o dever de ser otimista e de dar suporte para essa mudança que a gente quer, que é não só ser mostrado o ano inteiro, mas está ali na posição de criar essas narrativas. Eu falo que, mais do que tema de campanha de publicidade, nós somos publicitários. E o Observatório da Diversidade propõe e dá suporte para essa transição que o mercado precisa. E assim eu encerro a minha fala. Muito obrigado. Fortaleza, Ceará. Eu quero que o próximo debate, eu quero estar aí na praia de Iracema, que eu visitei há uns 2 anos atrás e achei um dos lugares mais lindos do mundo. A gente vai fazer o seguinte, Ariel, a gente vai, inclusive, se o debate for de tarde, de manhã a gente vai pra praia, pega aquela cozinha pra gente sair bem coradinhos na foto, inclusive, tá? É porque esse amarelo pandemia ninguém merece, né? Exatamente, eu sou um dos exemplos aqui. Então, estão ouvindo aí, pessoal da FLIDS, organização, meus queridos, amados, idolatrados, vamos dar aí toda a assistência aos nossos convidados na FLIDS que virá. Humberto, querido, com você. Primeiro eu queria agradecer muito o Ariel, eu achei assim, um trabalho sensacional, espetacular o trabalho que você está fazendo, ele nasce num contexto muito importante aí, né, de discussão da PL 504, que a gente até se manifestou um pouco sobre isso, mas é realmente muito importante o seu trabalho, eu vejo sinergias maravilhosas entre o Sleeping Giants e o Observatório, acho que fica aí a necessidade de a gente voltar a conversar, né, agradecer também aí ao Rafa por essa mediação que foi maravilhosa, por essa mesa que foi assim, discussões de altíssimo nível, eu achei assim, muito legal participar aqui da FLIDS com vocês. Comecei agradecendo, né, mas vou responder as perguntas. Então, como o Ariel disse, eu me sinto no dever de... essa frase me tocou e eu quero repeti-la. Eu me sinto no dever de ser otimista.
Eu não posso me permitir agora achar que a gente perdeu, né, achar que a gente não pode superar essa onda extremista que quer nos tolir dos nossos direitos. Eu acho que a gente tem esse dever de agir, esse dever de nos manifestar, de mostrar nossa voz, e é por isso que a gente assim, continuaremos, assim, né, o Sleeping Giants não vai parar o nosso trabalho. A gente tem recebido muitas ameaças físicas, ameaças de processos, e a gente continuará agindo, porque nós temos segurança de que o que nós fazemos é legal, de que o que nós fazemos é correto, de que o que nós fazemos é necessário, então nós seguiremos em frente, independente de todas essas pessoas que querem nos parar. E eu sigo acreditando que as perspectivas são boas, de que nós conseguiremos superar esse momento. Quanto às plataformas, como você perguntou se as plataformas têm deletado discursos de ódio, tem menos do que o necessário, mas elas têm agido e a gente tem percebido que existe um desejo das plataformas de retirarem, de removerem mais conteúdos, de aplicarem melhor os seus termos de uso. Acontece que é importante que a gente também marque, que é importante que a gente diga aqui também, que nesse momento existe uma forte pressão legislativa e do Executivo Federal sobre as plataformas, no sentido de que se elas continuarem removendo conteúdos e canais com discursos de ódio e com desinformação de que o Estado brasileiro, de que o governo brasileiro, de que o legislativo brasileiro aprovaram normas, né, através de decretos ou de projetos de leis, para impedir as plataformas de aplicarem seus termos de uso, para impedir as plataformas de removerem conteúdos. Então é importante que a gente saiba disso, que as plataformas elas também estão sofrendo essa pressão legislativa, essa pressão executiva para que elas não atuem, mas a gente tem verificado de fato que as plataformas têm interesse em agir. Eu não quero fazer uma defesa das plataformas aqui, mas estou fazendo porque dentro das circunstâncias que estão postas, de fato, elas têm sido pressionadas por um espectro, por uma parte, né, da política que quer garantir o direito de ser intolerante, que quer garantir o direito de mentir nas redes sociais. Então é isso, assim, eu acho que as perspectivas são boas, as plataformas estão atentas, a sociedade civil está mobilizada, cada vez mais mobilizada. Eu tenho visto muitas iniciativas, como aí agora do Ariel, como o próprio Sleeping Giants, a própria Flits aqui agora, né, sua segunda edição, né, se não me engano. Então é isso, assim, eu acho que se a gente estiver mobilizado, e se a gente estiver agindo, e se a gente não se calar, cara, a gente vai conseguir, assim. Então, as minhas perspectivas são positivas. Eu acho que a gente vai superar esse momento, essa distopia. Muito bem. Como vocês mesmos disseram, né? Botar a boca no mundo, mexer com o sistema, abalar essas estruturas e a gente conseguir juntos e juntas, de fato, fazer aquilo que a gente prometeu, né? Que é dar as mãos e mudar essa realidade. Olha, gente, eu queria dizer que foi um prazer enorme conhecer vocês. Foi uma grande alegria entrar nos meandros das iniciativas que vocês estão tocando também conjuntamente aí com outros companheiros. Dizer que eu fico muito feliz que espaços como o Observatório, os Sleeping Giants e a própria Flits existam, né? Fico feliz que eles existam, e eles são eles que estão transformando essa realidade, mas são também, como a gente estava falando aqui nos bastidores, um pouco do resultado de pessoas que lá atrás, né, como João Silvério Trevisan, que em 78 ajudaram não só a criar o movimento LGBTQIA+, mas fundaram o primeiro jornal que de fato levou as bandeiras do movimento, então o movimento homossexual brasileiro, as pessoas trans que estavam, por exemplo, à frente das passeatas que sucederam os episódios de Stonewall Inn, que depois a gente precisou, de fato, reconhecê-las no papel delas nessa história. Então, a gente é produto um pouco daquelas que lá atrás produziram, de fato, a transformação, enfrentaram, em circunstâncias muito piores do que as nossas, diga-se de passagem, toda a rebordose, né, de uma sociedade que precisava respirar outros ares, e a gente está fazendo, a gente está sendo, né, para utilizar aí questões contemporâneas, o balão de oxigênio, né, dessa crise de insuficiência respiratória aguda, que é a realidade brasileira de 2021.
Então, muito, muito, muito obrigado, Ariel Nobre, Humberto, obrigado ao Observatório da Diversidade na Propaganda, obrigado à Sleeping Giants Brasil, obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui, obrigado a todo mundo que constrói e construiu a FLIDES, e a gente se encontra num próximo debate. Mais uma vez, que a gente consiga realmente colocar toda a nossa energia para a transformação desse mundo, porque um mundo melhor virá, e a gente tem certeza. Forte abraço, gente. Vamos dar tchau para todo mundo que nos acompanhou até agora, e a gente se vê numa próxima oportunidade.